crianças, né? Gente, só um pouquinho, tô tentando fixar o conteúdo primeira vez. Vamos lá de volta. Então, a live dessa noite é sobre limite. A gente tá testando o som. Respondam para mim se tá ok. No começo consigo acenar pro pessoal. Depois, com a live funcionando, já fica mais complicado e mais difícil. Então, quero agradecer a presença de todas as pessoas aqui. Ah, que bom, já teve o retorno que o som tá ok. Ótimo, então. Então, a gente vai começar. O tema de hoje é Educar com Limites, como ser assertivo. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é fazer uma confissão. Quem acompanhou viu que eu fiz uma enquete sobre que tema que as pessoas queriam, se era limite ou se era o medo. E a minha intuição, até pensando assim na demanda que vem do consultório, era de que fosse o tema limite ia ganhar em disparado. E eu lancei, foi numa sexta-feira e estava super emparelhado. E tanto que eu comecei a fazer post para limite e post para medo, porque eu falei, bom, não sei o que vai acontecer. Acabou que as pessoas escolheram um tema de limite, mas assim, também ficou claro para mim que esse tema de medo é um tema que demanda e que as pessoas também têm interesse. E eu queria começar contando para vocês uma situação que aconteceu comigo. Estava dando uma palestra, na época que a gente fazia palestra presencial há um tempo atrás, né? E daí uma mãe comentou que o filho fez a seguinte pergunta. Ele falou, mãe, por que você que manda e eu que obedeço? Então ela me contou que ele fez a pergunta e ela não sabia como responder. Estava na dúvida, assim, e tal. E eu achei a pergunta do garoto fantástica, porque na verdade, se a gente for pensar assim, a gente não pode educar hoje da mesma forma que se educava 50 anos atrás. A gente precisa educar de uma forma diferente. Acho que todo mundo lembra aquelas frases que se falavam assim, antigamente a pessoa olhava, o pai e a mãe olhavam e a criança já obedecia. As crianças de hoje não obedecem desse mesmo jeito. Então, elas não obedecem porque a gente está numa composição de sociedade diferente. Assim, se a gente for pensar, às vezes a obediência que se tinha 50 anos atrás era uma obediência que estava muito vinculada à questão de medo. Então, assim, obedecia porque tinha medo do pai, porque tinha medo da mãe. E essa pergunta desse garoto, ela mostra muito pra gente, assim, do quanto, na verdade, a criança está querendo entender qual que é. Então, a pergunta dele não era, assim, arrogante, do tipo, por que você manda e eu que obedeço? É assim, como funciona esse negócio aí, que é você que manda e eu que obedeço? E essa pergunta dele é num sentido, assim, de, bom, deixa eu entender esse processo e como que isso se constitui. E essa pergunta dele permite que a mãe possa conversar com ele e refletir. E daí a gente já começa a poder pensar, assim, em termos de obediência, qual é a primeira questão, né? Se a gente fosse pensar, como a gente responderia a pergunta do garoto, né? Por que a mãe manda e ele obedece? Então, a primeira coisa para a gente pensar é que o pai e a mãe são responsáveis pelo processo educativo da criança. Por conta disso, eles definem as diretrizes e repassam isso para os filhos. Então, isso já é uma diferença quando a gente pensa antigamente, né? Então, que diretrizes que eu preciso estruturar e criar para meus filhos hoje, que são diferentes das diretrizes que se tinha antigamente. Então, nesse sentido de responsabilidade, a gente pode pensar um exemplo que eu sempre acho que os exemplos ajudam a pensar de forma mais clara, né? Então, por exemplo, assim, cinto de segurança, um exemplo de criança pequena. Eu não conheço nenhuma criança que goste de usar cinto de segurança, né? Até porque aperta, enfim. Então, geralmente, se debate na hora que vai colocar o cinto. Então, os pais vão e explicam para a criança por que tem que colocar o cinto e tal, e às vezes a explicação é suficiente, às vezes fazem simulação, né? Num local seguro, dá uma freada brusca, para daí a criança perceber que como o cinto segurou, por isso que ela precisa usar o cinto de segurança. E daí, nessa situação, você explica para a criança, às vezes faz uma demonstração prática e pode ser que a criança, digamos, se convença da sua explicação, né? E vai para o cinto de segurança numa boa. Ou pode ser que, na verdade, não. Pode ser que, na verdade, ela, na hora de pôr o cinto, apesar da sua explicação e demonstração concreta, fique reclamando, se debatendo para colocar o cinto de segurança. Então, a gente sempre fala assim, ela não pode se responsabilizar por escolher colocar o cinto ou não. Então, a responsabilidade é dos pais
e eles vão colocar o cinto de segurança nela independente dela estar contente, independente dela não estar contente. Assim, dela concordar ou dela ter sido, digamos, convencida de que era importante usar o cinto de segurança. Um outro exemplo para a gente ver um outro polo oposto, onde a criança pode escolher alguma coisa, é, por exemplo, ida para casa da avó, que a criança quer escolher a roupa que ela vai. Então, assim, não tem problema se ela quer ir de vestido, se ela quer de calça, se ela quer de bermuda. Então, ela pode escolher que roupa que ela vai para casa da avó, porque ela pode se responsabilizar por aquela escolha que ela tomou. Daí, às vezes, tem mãe que fala assim, Regina, mas é que ela faz umas combinações que não tem nada a ver, e a avó, assim, gosta de ver, tudo bonitinha e tal. E daí põe lá, se pudesse pôr um sapato de um tipo e outro de outro, ia com um sapato de um tipo e um sapato de outro, porque a combinação lá é na cabecinha da criança. Então, o que geralmente eu falo? Combina com a criança de que você vai separar umas roupas e coloca em cima da cama e fala pra ela, ó, mamãe separou esses 3 vestidos aqui, ou essas 3 roupas aqui, você pode escolher qual que você vai pra casa da vovó. E daí a criança escolhe entre aquelas que estão mais arrumadinhas para ir na casa da avó. Então, esse é um dos princípios, né? A criança vai poder escolher tudo aquilo que ela puder se responsabilizar. Tirando isso, a responsabilidade vai ser sempre dos pais, a decisão vai ser sempre deles. Independente da criança ter concordado ou não com aquilo que a gente estava falando. Essa questão de concordar, definir critérios, às vezes uma dúvida que gera para os pais é a questão de eu posso ceder, né, nas coisas que a gente combinou, tem coisas que dá para flexibilizar, tem coisas que não dá. Então, eu sempre digo assim que depende um pouquinho do estilo da criança que você tem. Então, às vezes você fez um combinado com a criança de que ela ia poder assistir o filme mais 20 minutos. Deu esse tempo, ela pede para poder ficar assistindo um pouco mais. Se é uma criança que geralmente é obediente, que não tem, que acata as coisas que você solicita, não tem problema você deixar ela ficar um pouco mais de tempo. Se é uma criança que está sempre tentando dar uma ajeitadinha, burlar a regra, tal, essa flexibilização em alguns momentos pode atrapalhar um hábito que você quer criar de efetivamente construir a questão da obediência com ela. Gente, eu tô falando e na verdade quero ir ouvindo vocês, dúvidas que vocês tenham, dificuldades, que daí fica mais rico aquilo que a gente pode estar pensando. Se vocês me contarem, por exemplo, assim, que dificuldades que vocês têm na questão da obediência com os filhos de vocês, daí isso me ajuda para que a gente faça uma live mais interativa e participativa, que daí fica mais rico para todo mundo, né? Tem um ponto, enquanto vocês vão pensando na pergunta, que eu quero comentar com vocês, que é sobre a questão de, às vezes, a relação que se estabelece entre pais e filhos na hora da autoridade fica configurada como uma disputa de poder. Então, assim, eu como mãe faço um comando e eu quero que a criança acate o comando que eu vou conectar. Acho que voltou, entrou para todo mundo, seguimos conversando. Então, eu estava comentando essa questão da disputa de poder, e que muitas vezes a relação de autoridade de pai e filho, né, de pais e filhos, acaba ficando configurada nessa questão de disputa de poder. Então, eu dou um comando, eu quero que a criança obedeça. Daí ela não me obedece, eu vou pensar, nossa, o que eu vou tirar dela para que daí efetivamente ela me obedeça? Então, fica aquela coisa assim, de eu tiro daqui, concedo daqui, para que no final das contas ela faça aquilo que eu quero que ela faça, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque a gente está no processo de educação dos nossos filhos. A gente não está disputando poder com eles, a gente não está fazendo uma barganha de quem ganha mais, quem troca mais, quem consegue mais. Então, é uma diferença, às vezes, sutil, mas é uma diferença que faz toda... é significativa para o processo. Então, por exemplo, assim... essa questão de autoridade e autoritarismo, né? As palavras são parecidas e no final das contas a diferença é bem significativa. A gente pensa assim, quando exerce a autoridade de forma adequada com a criança, a gente tem uma criança obediente. De outra forma, a gente acaba exercendo o autoritarismo e daí o resultado que a gente tem é uma criança que o tempo inteiro está demandando cada vez mais dos pais. Dá um exemplo de autoridade. Então, você está brincando com a criança no local e você combina um tempo para ir embora. Essa é uma dica importante do tempo, eu falo nela antes de entrar em autoridade e autoritarismo. Por exemplo, assim,
os adultos têm um tempo organizado pelo relógio, pela questão de compromissos que tem e tal. Só que o tempo para a criança é um tempo que não está organizado da mesma forma que a gente. E às vezes é comum a gente atropelar, digamos, as crianças no tempo delas em função das nossas demandas como adulto. Então, um exemplo, a criança está brincando num parquinho, a gente organiza que vai dar para brincar até as 3 horas, porque depois tem que subir, tem que tomar lanche, banho e assim por diante. E isso está muito claro na nossa cabeça, mas ainda não está claro para a criança. Então, ela está brincando e às vezes a gente chega e fala, agora nós vamos subir. E a criança começa a reclamar e não quer seguir o comando de subir e tal. Porque, na verdade, se a gente for pensar assim, a gente atropelou ela no processo, né? Ela estava brincando e aquilo fazia todo sentido para ela e a gente chegou com a informação de que ela tinha que sair e fazer uma outra coisa. Então, é bem importante a gente sinalizar para a criança, assim, filha, daqui a pouco, daqui a 10 minutos, a gente vai subir. E daí, se você tá com uma criança que 10 minutos é a mesma coisa que nada, assim, que não tem noção desse tempo, tal, não faz ideia, né? Você explica para ela, ó, você vai conseguir no balanço, no escorregador, mais no gira-gira, e daí 2 vezes cada vez, e a gente já vai ter que subir. Para ela poder organizar na cabecinha dela, que ela vai ter um tempo, e depois disso a gente vai subir. Então, essa é uma primeira dica importante, assim, que a gente sinalize para a criança qual é a dificuldade, qual é o tempo que ela vai ter naquela brincadeira para depois seguir o comando que a gente tem. Porque muitas vezes a rebeldia ou a não obediência tem a ver com o fato da gente ter atropelado. Deixa eu só ver aqui uma questão das perguntas. Tá, ok. Uma pessoa está perguntando especificamente da refeição, né? Com relação a ficar parados, eu imagino assim, ficar mais concentrado enquanto come, né? Então, tem um aspecto importante que é assim, é muito comum se ter televisão no local em que se come, assim, e às vezes a criança, a forma de você conseguir que fique parada é que ela fique assistindo TV enquanto come. Então, a orientação é que procure evitar ter aparelho, celular, enfim, qualquer outra coisa ali no ambiente que você está comendo para favorecer a conversa entre as pessoas. Então, uma coisa importante para pensar na refeição é combinar com a criança o que vai acontecer, porque é isso que eu digo, às vezes está claro pra gente que ela vai comer, a gente vai comer, daí depois a gente vai pôr os pratos na pia e daí depois a gente vai sair, por exemplo. Só que às vezes para a criança isso não tá tão claro, assim, né? Então, a criança vai conseguir ficar um tempo na refeição, na mesa, enfim, no local, diferente do tempo do adulto. Isso é um aspecto a ser considerado. Então, assim, não tem como a gente pensar que eles vão conseguir acompanhar os pais todo o tempo da refeição dos pais. Se eu tô falando uma criança de 3, 4 anos, né? Se eu tô falando uma criança maior de 7, 8 anos de idade, tudo bem, ela já consegue ficar ficar o tempo todo na refeição junto com os pais. Então, isso precisa ser considerado. Se é uma criança pequena, ela não vai conseguir ficar todo o tempo com a gente na mesa. Agora, é importante que se combine com ela o tempo que ela consegue ficar e que ela fique efetivamente esse tempo. Então, ó, papai e mamãe estão vendo que você come mais rápido ou logo termina, então a gente vai começar comendo junto, você terminando você pode sair. Porque exatamente isso, o tempo dela é diferente dos pais na refeição. Se for uma criança maior, terminou de comer, começar a puxar assunto que seja do interesse dele e que ele fique na refeição com os pais, conversando, animando, porque é uma forma das pessoas interagirem juntas. Deixa eu só ver outra pergunta. Que daí veio uma pergunta, né? Se precisa ter tempo à refeição. Então, você pensar isso, o tempo da criança que ela pode ficar ali, que seja um tempo razoável entre a família. Então, se vocês quando fizerem a pergunta me falarem da idade da criança, eu também consigo dar as respostas um pouco mais ajustadas. Mas aí expliquei isso, né? A gente tem que pensar na idade da criança, que tempo que ela consegue ficar junto com os adultos na refeição. Daí, outro aspecto com relação à autoridade e autoritarismo que eu estava comentando com vocês, assim, a diferença que existe entre autoridade e autoritarismo. Quando eu exerço a minha autoridade com a criança, o meu foco é na criança e o meu foco é no crescimento dela.
Quando eu faço uso de autoritarismo, o meu foco é eu quero que ela faça aquilo que eu pedi e o foco sou eu mesma. Então, assim, eu dei o comando, eu quero que ela faça e daí a minha vida está resolvida. Então, a diferença às vezes parece sutil, mas não é tão sutil assim, né? No autoritarismo é muito comum fazer barganha com a criança. Então, se você arrumar teu quarto, você vai ganhar tal coisa. Se você for tomar banho agora, você ganha tal outra coisa. Então, geralmente se tira ou se concede coisas para a criança para que efetivamente ela te obedeça. E na autoridade, a gente constrói uma relação com a criança com a intenção de que efetivamente ela queira fazer aquele comando que você deu. Então, assim, você estabelece a relação, faz um combinado com ela e você quer que ela, ok, então agora eu vou tomar banho porque a minha mãe efetivamente está pedindo para eu tomar banho. Achei que uma ideia... Tem um processo de 3 passos que eu comento para os pais que eles me dizem que faz uma diferença e queria trazer essa ideia para vocês. Então, o que os pais costumam comentar? Que a criança, digamos assim, o exemplo que eu estava dando do parquinho, a criança está lá no parquinho, você combinou com ela que ela ia brincar mais 10 minutos, acabou os 10 minutos, você chama para subir e a criança de repente começa a falar, não quero subir e tal, quero ficar brincando aqui. Então, o que geralmente eu oriento para a criança, né? Você falar com ela, primeira coisa, você falar, olha, a mamãe entende que você queria ficar brincando mais tempo. Então, a gente conecta a criança pelo coração, né? Então, entendi, tô entendendo a tua demanda. Segundo ponto, você explica para ela, daí já racional, né? Por que ela não pode ficar mais tempo no parquinho? Filha, não dá para você ficar mais tempo no parquinho porque a mamãe precisa subir e a mãe tem trabalho para fazer. É bem importante que essa explicação ela seja verdadeira. Às vezes acontece das famílias darem explicações que não são verdadeiras, do tipo, o síndico vai vir aqui brigar com a gente, o papai vai ficar bravo se descobrir que a gente ficou aqui, ou outras explicações do tipo. Por que é importante não faltar com a verdade? Porque independente da criança perceber ou não, você sabe que você está faltando com a verdade. Então, a verdade é essencial para o processo de educação. Então, você reconhece a necessidade dela, que ela queria ficar brincando mais tempo, você explica racionalmente por que ela não pode e você oferece uma alternativa para a criança. Filha, se você gostou tanto desse parquinho, quem sabe a gente consegue voltar aqui ou a gente pode combinar de voltar aqui outro dia. De novo, esse combinado de vir outro dia tem que ser um combinado verdadeiro. Digamos assim, você não... amanhã a gente volta aqui. E amanhã você não tem pretensão de voltar ali, então não fale. Faça um combinado, olha, a gente pode... Já que eu vi que você gostou bastante desse, a gente pode ver uma estratégia e vir brincar nesse parquinho um outro dia. Então, se oferece essa outra alternativa. Uma pessoa estava comentando comigo da filha que utiliza, né, essas estratégias e daí foi numa situação que foi uma festa, né? Tava numa festa e a criança queria ficar brincando porque estava com os amiguinhos, tal. De novo, quando tinham festas ainda, né? Então, estava brincando com a criança, a mãe explicou que não podia, tal, porque daí tinha o horário do buffet fechar, tal. E daí a criança falou, mãe, eu posso então encontrar com ela, com essa amiga, outro dia. Daí a mãe falou, sim, realmente você pode encontrar com essa amiga tua outro dia. Então, a própria criança já fez o processo de oferecer uma outra alternativa diferente daquela alternativa que... porque aquela já não era mais viável, né? Então, bom, não dá para fazer, como que a gente consegue nesse sentido? Tem uma pergunta já de pré-adolescência, que os exemplos que eu estava dando era mais pensando nas crianças pequenas, né, de educação infantil. Eu vou só desenvolver mais umas ideias que eu pensei para criança, a gente já chega nessa questão da adolescência. Mas basicamente, assim, aquilo que a gente constrói na educação infantil, né, com os pequenos, é o que a gente vai colher na adolescência. Então, não é que se a gente não trabalhou a questão da obediência de forma correta, né, com os pequenos, a gente está ferrada na adolescência. Não é assim, ainda bem, né? Sempre tem possibilidades, estratégias. Mas fica muito mais fácil se a gente consegue todo um trabalho com a criança desde pequeno e daí depois, na adolescência, a gente acaba colhendo os frutos desse resultado que a gente tem. Tem uma ideia que eu queria conversar com vocês, foi uma situação que eu vi na casa de uma amiga, assim, né? A criança tinha desenhado na parede da casa, né?
a questão de castigo e a questão de consequência. Então, quando a gente pensa na autoridade que a gente constrói com a criança, a gente trabalha muito mais a ideia de consequência do que a ideia de castigo. Então, por exemplo, a criança escreveu lá na parede, fez os desenhos dela lá, rupestres na parede. Aí você vai explicar, filha, não pode desenhar aqui, olha que desenho legal, a mãe achou que ficou bonito, então reconhece o desenho da criança, explica por que não pode e fala, olha, podemos pensar, a mamãe vai ver um papel para você desenhar, tal. Tem até eu já vi para vender, uns rolos que você coloca e puxa para a criança fazer desenho nesse sentido e não em cima de mesa, né, para fazer no sentido horizontal e não vertical, né? Então, porque exatamente assim, as paredes das casas das famílias são acometidas por desenhos das crianças volta e meia, né? Por quê? Porque fazer o desenho na parede, nesse sentido, é mais interessante em alguns sentidos para a criança, remete lá aos nossos antepassados, que realmente faziam os desenhos nas cavernas, do que desenhar no plano em cima de uma mesa. Então, a pessoa estava comentando isso, a criança fez o desenho, daí foi lá, explicou, e daí você vai trabalhar com a ideia de consequência. Então, você já fez o desenho lá na parede, agora como que nós vamos fazer, filha? A gente tem que limpar aqui na parede, porque o desenho não vai poder ficar aqui e tal, né? E daí você vai junto com a criança e começa a limpar. Então, assim, esse momento que você tá reparando, que é a consequência do ato que ela fez, né, do desenho lá na parede, ele não precisa ser um momento chato. Ele pode ser um momento lúdico e divertido entre mãe e filho. Ele não perde a eficácia porque porque você está fazendo junto e porque a criança está fazendo alegre, contente. Então, assim, a consequência não precisa ser você de cara emborrada, ela de cara fechada, vários dias sem falar com ela porque ela riscou a parede e tal. Não. Riscou, ok, vamos lá e vamos consertar aquilo que a gente fez. Tem uma ideia que eu queria resgatar também, é que, assim, muitos pais comentam que acabam se desgastando na relação com a criança porque acabam tendo que repetir a mesma coisa várias vezes. Então, se a gente fosse pensar uma situação concreta, a criança tá brincando e a gente quer que ela vá tomar banho. E daí a gente vai lá e fala, filha, é pra tomar banho. Não dá o aviso prévio lá, né? Só chega e diz que é pra um instantinho. Voltamos. Ele tá indo e voltando, assim, pega um fôlego aqui. Então, a criança tá brincando e a gente chega e pede para tomar banho. Daí, daqui a pouco, a gente vai de novo e pede para tomar banho. Daí, vai de novo para tomar banho. E ela não se mexe e a gente continua tendo o mesmo tipo de comando, que é ir pedir para ela tomar banho. Daí, geralmente, depois de algumas vezes, o tom de voz já vai mais alto, a forma já vai mais brusca. A criança dá aquela paralisada, para o que tá fazendo e vai tomar banho. Então, o que acontece? Se a gente olha sobre o ponto de vista da criança, se ela está habituada de que a mãe ou o pai vão repetir várias vezes até chegar lá naquele ponto drástico, digamos assim, né, de paralisar, ela não vai seguir teu comando na primeira vez. Exatamente, ela vai pegar e vai ficar aproveitando, porque ela sabe que entre a primeira vez que você pede e efetivamente na hora que ela tem que fazer, tem um delay. Então, ela se aproveita da situação. É um pouquinho, não sei, a gente tá numa festa, a festa tá super boa. Daí dizem lá que o local vai fechar às 2 horas da manhã. Aí, deu 2 horas, o negócio não fecha, a festa tá boa, você vai ficando. Até que chega uma hora que eles apagam a luz. Eu falei, opa, não, 2h10 apagaram a luz, então realmente a gente tem que ir embora. Então, pra criança funciona assim também. Ela tá brincando, tá divertido. Se ela sabe que você leva um tempo até o próximo comando, ela se aproveita da situação. Então, e por que isso é ruim? Primeiro, porque queira ou não queira, apesar de que a criança tá brincando e ela meio que entra por um ouvido e sai por outro, aquilo que você fala, é um pouco chato, assim, ficar a mãe lá, tipo, vai tomar banho, já pedi pra tomar banho, daqui a pouco de novo vai falar do banho e tal. Então, fica uma relação que desgasta pra criança e fica uma relação que desgasta pra mãe também, porque você deu o comando, a ideia é assim, ela vai fazendo e você vai fazendo outras coisas. Se você tem que ficar indo, recolhendo cada vez, 5, 10 vezes, é cansativo e, geralmente, o final do processo é assim, mais intenso, com grito, já te chamei várias vezes para tomar banho e tal. Então, o que acontece? A gente precisa definir para a criança que a gente vai dar um comando e que ela vai obedecer esse comando na primeira vez que a gente falar. Então, você diz assim, nossa, Regina, meio que impossível, difícil, tal, né? Não é o que a gente vê na maioria das vezes.
Pode ser que não seja o que a gente vê na maioria das vezes, mas quando a gente pensa em obediência e aquela ideia de autoridade que eu defendia com vocês, é exatamente isso que a gente precisa construir na criança. Um hábito de que a gente dê uma ordem, dê um comando e que daí ela efetivamente siga aquela ordem, aquele comando da gente no momento que a gente solicitou. E para isso serve, por exemplo, assim, você escolher algumas situações com a criança. Por exemplo, assim, deixa eu só ver um instantinho, apareceu uma pergunta no sentido quando a criança não cumpre consequência. Acho que dá as consequências. Então, a ideia das consequências é você estipular ela de acordo com a idade da criança. Assim, a consequência está diretamente relacionada ao ato que ela fez. Então, ela fez um ato que não estava ok, você combina uma consequência com ela. Estrutura uma consequência com ela, né? Porque às vezes ela vai fazer, sei lá, fez tal coisa a primeira vez, não estipulou nenhuma consequência prévia com ela, daí ela fez a ação, você trabalha a ideia de consequência. E a consequência sempre você faz relacionada ao ato que ela fez, né? De novo, assim, isso se diferencia do autoritarismo. Por quê? Porque se eu estipulo uma consequência para a criança que está diretamente relacionada ao ato que ela fez, isso fica relacionado com aquela atitude que ela fez. Se eu faço uso do autoritarismo, digamos assim, a criança fez uma coisa que eu não queria, desobedeceu, e eu escolho algo arbitrário para tirar dela ou para dar, então agora eu não vou te dar tal brinquedo de aniversário, ou agora a mamãe não vai mais deixar você ir lá na cama porque você desobedeceu. Todas essas outras coisas, elas são arbitrárias, eu escolhi, entra na questão da disputa de poder, e daí não são eficazes em termos de educação, porque quando eu falo de educação, eu quero que a criança vá entendendo o processo de educação e entendendo que eu quero o bem dela e seguindo os meus comandos por uma questão daquilo que eu pedi para ela. Assim, minha mãe quer o meu bem, ela me pediu tal coisa, eu vou fazer aquilo que ela me pediu. Tem a pergunta de quando você estipula uma consequência e a criança não cumpre. Já teve, no comecinho, quando eu comecei a atender no consultório como psicóloga, a gente sempre eu tenho, né, a prática de combinar com as crianças de guardar o brinquedo que elas brincaram. E às vezes realmente você se depara com criança, por exemplo, que tipo, você fala, então tá, então agora a gente vai guardar os brinquedos, e ela fica te olhando como quem diz, tipo, não vou. E rodando, né? Mas o pessoal do Insta tá pausa e volta, pausa e volta. Então, tava contando uma experiência, né, de consultório logo no começo. Então, você pede pra criança guardar e de repente a criança fica te olhando e não guarda. Às vezes você pode, se você tá em casa, fazer alguma coisa num tom mais brincando, assim. Então, vamos fazer assim, ó. Você segura a caixa ou pote que tem os brinquedos e a mamãe vai colocando. Ou vamos brincar de que a gente começa a colocar os vermelhos, agora vamos colocar os amarelos. Então, tenta entrar um pouquinho com o lúdico. Tem questão de música também, que você pode cantar para guardar. Agora, quando você vê que a criança, tipo, fechou o tempo mesmo, que ela não tá querendo saber guardar o que você pediu para guardar, ou seja, ela tá testando em que medida, né, aquilo que você pediu você vai seguir na frente, já teve situações de eu segurar, né, o pote, segurar junto com a mãozinha da criança e falar, então você segura aqui e eu vou colocando as coisas dentro. Então, a gente dá uma encaixada, digamos assim, né, com jeito, mas dá uma encaixada porque se você falou um comando para a criança, você precisa que esse comando aconteça. Então, muitas vezes a autoridade dos pais fica desgastada porque eles pedem, a criança não faz e segue acontecendo do mesmo jeito, assim, não tem nenhuma outra consequência. Daí a criança meio que vai, opa, mas ela pediu e não aconteceu, então na próxima vez não necessariamente eu preciso fazer aquilo que ela me pediu, porque ela não cumpriu numa vez, pode ser que ela não cumpra na outra. Eles vão, digamos assim, aprendendo as manhas e vão se fiando nesse sentido, né? Queria comentar também a questão de, às vezes, assim, o que os pais me relatam, assim, digamos assim, numa situação que está mais complicada, né? Eles começam a, digamos assim, a criança não obedece para tomar banho.
A criança não obedece para guardar o brinquedo, a criança não obedece para trocar roupa. Daí tem o horário, né? Pôr uniforme para ir para a escola, tal. A ideia, a criança não obedece também. Se fosse só uma pausa, só um instantinho. Pega uma água, fazendo favor. Então, várias situações assim que a criança acaba não obedecendo. E daí os pais falam, nossa, assim, e aí? A gente quer que ela obedeça, por onde a gente começa, né? Peraí. A voz estava começando a falhar aqui já. E eu sempre digo assim, ó, não adianta você tentar começar por tudo. Porque, por exemplo, se a gente fosse olhar assim... a gente fez um curso, uma capacitação, não sei. Daí você tem várias ideias, você quer começar a implantar isso na empresa. Geralmente, você escolhe por onde você começa, né? Então, a gente vai começar a implantar a mudança que tem que ter de software, por exemplo. Não, a gente vai começar mudando cadeiras ergonômicas para o funcionário. Enfim, seja o que for, você elege por onde você começa. Então, com a criança, a mesma coisa. Você precisa eleger por onde que você vai começar. Daí você fala, ok, então... aonde é mais conturbado? É mais conturbado para ela tomar banho. Então, beleza. Então, nós vamos começar com relação ao banho. E daí eu sempre digo assim, contem para a criança que vocês vão mudar a estratégia, assim, para não ter que descobrir, nossa, antes eles ficavam me chamando várias vezes, depois da 10ª eles gritavam, depois não sei o que, e agora, tipo, a coisa mudou. Então, assim, falam, ó, filha, papai e mamãe estavam conversando, quando a gente chama pra você pra tomar banho, a gente chama várias vezes, daí fica demorando, daí você não vai, daqui a pouco a gente já tá todo mundo cansado, irritado. Então, vamos fazer diferente? Vamos combinar assim, papai e mamãe, se você tá brincando, a gente vai te avisar um pouquinho antes, mas quando a gente pedir, a gente vai querer que você vai tomar banho na primeira vez que a gente chame, ok? Ok. E daí, combinar isso com a criança e definir a partir de quando que isso vai mudar. Então, assim... quando a gente não estava de quarentena, né, que tinha situações que às vezes você tinha visita em casa ou parente que vinha, enfim, eu sempre falava para os pais, escolha o melhor momento, não precisa mudar isso a partir de amanhã, não precisa mudar a semana que vem. Também não seria bom deixar para o mês que vem, né, mas enfim, escolha o melhor momento, assim, que a casa esteja mais... igual ao de sempre, digamos assim, que não tenha ninguém novo, diferente, porque tudo isso mexe na rotina e atrapalha o que você quer em termos de eficácia. Então, defina quando vai começar, explica para a criança e comece o comando. E daí combine com ela as consequências se ela não fizer. Então, por exemplo, filha, a mãe vai te chamar uma vez e daí você precisa ir tomar banho. Então, digamos, vocês falar, chamou uma vez, a criança não foi tomar banho. A segunda vez que você for falar para ela, você já tem que usar uma estratégia diferente da anterior. Você não pode vir falar de novo, porque você já fez isso e você já viu que não foi eficaz. Filha, a gente combinou que a mãe te chame e é para você tomar banho. Então, eu quero que você vá tomar banho agora. E daí fica, tipo, marcando presença ali para que ela pare o que tá fazendo e vá tomar banho. Já teve famílias que me contaram que a criança ficou se enrolando e eles pegaram, levaram para dentro do chuveiro e a criança foi tirando a roupa e tomou banho. Não tem problema se às vezes precisa ser um pouco mais intenso, digamos assim, para que a criança siga aquilo que você combinou, porque às vezes é isso que precisa acontecer. Teve uma situação de uma família que tinha uma adolescente que daí era assim, ela tinha que trocar de roupa para ir para a escola. Óbvio, né? Bom, todo mundo. Mas ela acaba se enrolando e como ela era a primeira que ia para a escola e depois tinha o restante da família que ia fazer as outras coisas. Então, todo mundo se atrasava porque ela se enrolava para trocar de roupa. E daí, o que eles combinaram? O que foi combinado lá com ela? Assim, deu horário, a gente vai sair. Se você tá com uniforme, você vai de uniforme. Se você tá de pijama, você vai de pijama. Tranquilo? Tranquilo. Ela tava com um pijama que, assim, que não teria problema dela ir pra escola. Quer dizer, que não teria maiores problemas dela ir de pijama pra escola. Então, e ficou combinado com a coordenação também. Assim, olha, a gente definiu um horário, a gente vai sair de casa e pode ser que às vezes ela chegue aqui, tipo, com a metade do uniforme ou coisas faltando e tal. E a coordenação, tipo, ok, mas assim, o que geralmente acontece? Eles se arrumam dentro do prazo e não vão para a escola de pijama. Então, um exemplo dessa ideia de consequência, já pensando com relação aos maiores, né? Então, tem uma pergunta falando assim, que quando a criança não se importa com a consequência. Quando a gente estipula uma consequência que está diretamente relacionada com aquilo que ela fez, a consequência é direta, digamos assim. O que geralmente acontece? Se estipula algum ganho ou alguma troca para a criança e ela fala, não ligo. Você fala,
Ah, se você não arrumar teu quarto, você não vai sair pra ir com teus amigos. Daí ela fala, não ligo. Se você não arrumar teu quarto, a gente não vai te dar um presente de aniversário que combinou. Não ligo. Se você não fizer tal coisa, não arrumar teu quarto, então geralmente se fica às vezes combinando coisas, trocando coisas com a criança. Então, por exemplo, esse exemplo do quarto, né? Filho, o quarto é teu, ele precisa ficar arrumado. Você vai sair do quarto depois que você arrumar. E daí, se precisar ficar junto ali, marcando o tempo, tal, para que faça, fica junto. E de novo, eu digo assim, eu não vejo como a criança que fez o desenho lá na parede e a gente pode junto limpar o desenho, eu não vejo problema de você ficar junto com o filho e ajudar a arrumar o quarto, por exemplo. Desde que você veja que não é um que tá se fiando e que daí, tipo assim, fica se enrolando lá para que você vá e ajude junto. Eu digo assim, às vezes a gente faz junto, no sentido de ajudar, colaborar e assim, a criança ficar com a satisfação de ver, nossa, o quarto ficou arrumado, tudo tá legal, tô contente e tal. Então tem esse benefício também da criança ver que o quarto ficou arrumado e ela ficou contente. Então, quando a gente usa a ideia de consequência, ela está relacionada ao ato e ele é meio que para acontecer e pronto, né? Quando a gente usa ganhos, tirar coisas da criança ou dar coisas para as crianças, que daí é mais comum aparecer as crianças que te dizem não tô nem aí porque você está dizendo e pode me tirar o que você quiser e eu tô contente com aquilo que eu tô fazendo e pronto, né? Deixa eu ver outra pergunta. Sim, que no final das contas, né, a pergunta ali da questão da consequência, né, a ideia é que, na verdade, a criança mudasse o comportamento dela, sim, com certeza. Quando a gente pensa na questão de autoridade, o que eu disse, o foco é criança, né, e a nossa intenção é que ela cresça e se desenvolva, que ela seja uma pessoa melhor, porque a obediência não é útil somente para a convivência familiar, né, assim, agora que a gente tem a convivência familiar intensificada, a gente vê mais do que nunca como a obediência é importante para esse convívio ficar adequado, bom e saudável para todas as pessoas. Agora, a obediência é algo que você aprende e que ela te serve para a tua vida toda e inteira, né? Então, você está num trabalho, você tem um comando do chefe que você vai obedecer, você está dirigindo, o sinal ficou vermelho, significa que você precisa parar porque outro carro vai passar. Então, assim, né, a gente vê situações de trânsito, entre aspas, o acidente, né? Alguém que passou com sinal vermelho e bateu num outro carro, uma situação de não obediência, né? Extremamente necessária para a convivência social. Só citando um exemplo de como que acontece às vezes com relação ao adulto, né? Queria resgatar uma outra ideia com relação ao que muitas vezes a obediência ela está vinculada também ao prestígio dos pais com a criança, né? Só vou tomar mais uma água que eu vi que a voz começou a enroscar de volta. Então, que a questão da obediência muitas vezes está vinculada ao prestígio que os pais têm com a criança. Então, a gente, enquanto os pais, tem diversas demandas, né? Então, trabalhar fora, conseguir o dinheiro necessário para o sustento da família. Às vezes você teve uma situação difícil, né, no trabalho, vem para casa. A gente tem as situações concretas agora das famílias que às vezes tiveram redução financeira, pessoas que perderam emprego. Então, assim, essa é a realidade dos pais, né? Então, às vezes acontece que você chega em casa com toda essa carga, digamos assim, e chega dando os comandos do tipo, tome banho, arruma o quarto, ou brigando porque uma coisa tá desarrumada, outra coisa não tá boa, tal. Em alguns sentidos a criança fica assim, nossa, tipo, acabou de chegar e já tá, tipo, reclamando e brigando das coisas todas que estão acontecendo. E fica uma relação que não é uma relação do tipo assim, nossa, que legal, papai e mamãe chegaram em casa, né? Porque antes ficassem mais um pouquinho que eu tava numa boa aqui. Então, se a gente consegue construir uma relação de prestígio com a criança, e eu acredito que essa relação de prestígio tem a ver com você exercer autoridade e não autoritarismo, né? Você se mostrar
parceiro do teu filho no processo de educação que você quer para ele, se você constrói isso desse jeito com a criança, é muito mais fácil dela seguir te obedecendo do que se você fica tirando e colocando coisas arbitrárias com ela. Porque a criança vai ver que você reconhece a necessidade dela, que você explicou por que não pode e que você está pensando numa alternativa. Então, que você está junto com ela, que você considerou o ponto de vista dela, que você prestou atenção no que ela tem. E ao mesmo tempo, exigiu aquilo que precisa exigir. Porque durante um tempo se desenvolveu um pouco a ideia de que você não podia exigir da criança, que você podia traumatizar, que você tinha que prestar atenção nas características dela como criança. Então ficou muito vinculado a essa que a gente fala assim, a gente acabou uma geração criando filhos muito moles, assim, né, muito molengos, assim, que não tem força para fazer muita coisa, né? E isso é realmente um erro quando a gente pensa em educação. Por quê? Porque a gente precisa de filhos resilientes. E um dos quesitos, digamos, da resiliência é uma criança que sabe obedecer, que obedece e que segue os comandos que os pais fazem. Deixa eu ver mais umas perguntas. Tenho dificuldade de controlar as brincadeiras. Controlar no sentido de quanto tempo fica brincando, se a pessoa me fez uma pergunta aqui da dificuldade de controlar as brincadeiras. Se consegue me explicar um pouquinho mais do que é a dificuldade, assim, se as brincadeiras são mais agressivas, na hora seria... Peraí. Ah, tá. Numa hora que é séria e a criança tá fazendo brincadeira. De 3 e 4 anos. Então, não sei exatamente a situação, né, que aconteceu, mas assim, algo mais sério e a criança começa a fazer um monte de palhaçada e tal. Às vezes pode acontecer que a situação que estava acontecendo, né, sei lá, uma conversa à mesa ou uma reunião lá que tá avô, vó conversando, outros amigos, e daí esse tempo às vezes já deu para a criança, digamos assim, ela já ficou o tempo ali, ela já cansou e daí ela começa a fazer umas palhaçadas assim pra tipo, ou porque ela quer chamar atenção, né, do tipo, olha, esse assunto eu não tô conseguindo entender ou participar, e daí começa a fazer essa brincadeira, essas palhaçadas, assim, essas gracinhas, digamos assim. Então, você tem duas alternativas. Ou você fala para a criança, filha, quer ir brincar no quarto? Quer ir fazer outra coisa? Depois você volta aqui, por exemplo, né? Indicar para que ela vá para outro local para continuar fazendo o que ela está fazendo. Ou às vezes você pode explicar para ela o que está acontecendo, né? Então, assim, tira ela de perto de onde estão os adultos e fala, filha, o filho, né? A gente tá conversando tal, e a gente não tá conseguindo continuar conversando porque você tá fazendo essa brincadeira tal. O que a gente pode combinar? Como que dá pra fazer? Porque daí às vezes ela consegue perceber o que ela tá fazendo, e antes isso não era tão claro pra ela, assim, né? Ela não tinha ficado claro o que estava acontecendo. E daí, quem sabe, ela consiga ajustar o comportamento dela ou não. Então, sim, se ela estiver tentando chamar atenção, você dá esse comando, pede para parar a brincadeira. Se ela não conseguir, um adulto pode sair com ela do contexto e ir com ela em outro lugar, e daí ela vai brincar de outra coisa, em outro lugar, porque pode ser que ela não consiga conter o comportamento dela naquele contexto. Então a gente tira, dá um comando e tira da situação que estava acontecendo. Como pode ser... ok, que bom que me deu o retorno aí de que ficou claro, assim ajuda também. Como pode ser mais assertiva? Então, eu acho que a assertividade está bastante relacionada à questão de trabalhar consequências. Peraí, só um pouquinho. Tenho facilidade de administrar as atividades dos meus filhos, não tenho facilidade de delegar, mas nesse momento não tenho facilidade de delegar as tarefas. Ok, tá. Ótimo, porque daí eu ia responder o assertivo sem a outra parte da pergunta, agora vai o kit completo.
Então, tarefa domésticas, encargos, é algo fundamental para as crianças. Assim, às vezes você tem uma composição, que você tem a babá, que você tem a empregada, tal, e a criança não precisa, quer dizer, não existe necessidade de que ela faça algo para que a casa funcione. Só que é fundamental que a criança tenha um encargo. Se ela não tem nenhum, geralmente a gente comenta assim: comece com o encargo de algo que refere a ela, por exemplo, arrumar a própria cama, levar roupa suja, e o encargo para a família: recolher o lixo, guardar os livros quando estão espalhados, de acordo com a capacidade e a idade da criança. Por que é importante o encargo nessa faixa etária para as crianças? Porque se ela não exercita o encargo enquanto criança, se ela não gerencia a frustração, a dificuldade, a responsabilidade, a gente está de novo criando um adulto pouco resiliente, porque o encargo é necessário e fundamental. Com os adolescentes, eu acho que uma coisa que funciona bastante é você sentar e conversar com eles sobre os encargos. Então, assim, vamos conversar aqui. A gente está numa casa. Quais são as atribuições que a gente precisa ter? Quais são os encargos que a gente tem? Que coisas precisam acontecer para a casa ficar bem? A gente tem que varrer, recolher o lixo, tem que lavar a louça, tal. E como que a gente pode dividir isso? Então, às vezes tem família que divide assim: tem um filho que gosta de lavar a louça e um que não gosta. Então, assim, lavar a louça fica com o que gosta e outra coisa fica com outro filho, por exemplo, né? Às vezes é interessante você trocar, de que o filho exercite e fazer algo que ele não gosta tanto, porque, de novo, trabalha a questão da resiliência, né, a fortaleza, e você pode fazer uma tabela de encargos. Então, por exemplo, assim, eu já tive experiência de fazer semanal. Acho que eles não fixam a ideia. Eu já tive experiência de fazer mensal. Acho que não funcionou. Enfim, o sistema agora é 2 meses. A cada 2 meses muda o encargo. Então, assim, você tem um grupo de encargos e que eles mudam a cada 2 meses. E geralmente, no começo, você vai precisar estar orientando o filho para que ele faça o encargo, porque não está automático. Então, filho, vamos lá, ó, o teu é lavar a louça, tá lá, tal. Então, sempre combinando nesse sentido e auxiliando para que ele efetivamente faça. A nossa ideia, plano A, é que ele veja o encargo, pensando no filho adolescente, né? Que ele saiba qual é o encargo dele, que ele faça o encargo que cabe a ele, sem que a gente precise ficar lembrando. Então, assim, é um trabalho constante, intenso, é um trabalho constante e intenso, mas é isso que a gente tem mesmo, né? É isso que a gente quer em termos de motivação para os filhos, né? Então, ficou ok, posso ter uma relação. Daí a questão da assertividade é isso, né? Combinar o encargo e esperar que eles façam, que fique claro qual é o encargo que ele tem que fazer, e daí também qual é a consequência caso ele não faça o encargo. Geralmente, se a gente não combina uma consequência, a tendência de ser assertivo é menor. Por quê? Porque eles se fiam, né, de que eu sei, combinou esse ali, tá, eu não fiz, e daí, o que vai acontecer? Se você não combina algo relacionado com o que ele deixou de fazer, ele acaba se habituando e fica por isso. Teve uma pergunta lá no começo que era sobre adolescência, e agora para eu voltar aqui buscar, deixa eu ver, se a pessoa me repete a pergunta que fez logo no comecinho sobre adolescência, porque daí eu vou responder isso e eu acho que daí a gente já tá no nosso tempo. Eu acho que perguntava com relação ao filho, como pode ganhar o respeito nos filhos da adolescência, né? Ok, achamos. Então, eu vejo assim que se você consegue construir uma relação com a criança, que é uma relação que foi desde pequeno, onde você tem prestígio, onde você construiu autoridade com ela, você tem chances muito maiores de, na adolescência, ele ter o respeito e considerar a tua opinião. Aí existem as situações que você vai conversar com o filho adolescente e você vai conseguir chegar no consenso. Ou seja, você explicou teu ponto de vista, tá? Ele viu que realmente aquilo que ele estava fazendo não é adequado, ou a festa que ele queria ir
não é adequada, enfim, se chegaram no consenso. E tem as situações que você não vai chegar no consenso com ele, então que ele vai dizer que discorda do teu ponto de vista. Aí pode ser que tenha uma situação que você, ok, você pode deixar que ele faça, ou pode ser que seja uma situação que você diga, não, realmente entendi que você discordou, a gente não chegou no consenso, só que aqui em casa funciona assim, e daí você vai ter que seguir de acordo com aquilo que a gente está combinando aqui em casa. Depois, quando você tiver a sua família, você faz a sua composição, a sua regra diferente, mas nesse momento vai ter que ser como a gente conversou e como a gente combinou, porque daí são coisas que se conversou, refletiu, chegou a um consenso tranquilo. Se não chegou a um consenso e efetivamente o filho não pode fazer, ele vai ficar sem fazer. E se for algo que ele possa fazer, porque às vezes ele te diz, mas eu já tenho 18. Sim, já tem 18, realmente em alguns sentidos tem coisas que ele pode escolher, de novo a ideia, né? Ele pode escolher tudo aquilo sobre a qual ele pode se responsabilizar. Então, se ele pode se responsabilizar, ele vai poder escolher e vai poder, daí vai arcar com as consequências daquilo que ele decidiu. Gente, eu quero agradecer esse tempo que a gente passou junto, pedir desculpas se ficou alguma pergunta sem responder, porque daí as perguntas vão passando e às vezes, né? Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar no direct, tranquilo. Quero agradecer a presença de vocês, falar que tendo outros temas de interesse vocês me passam e a gente continua conversando. Uma boa noite para vocês, tudo de bom e até a próxima.